Olá, mamães! Hoje eu quero falar sobre a minha experiência com o parto normal, tá? O parto normal feito pelo SUS. Então, eu vou começar pelo pré-natal, tá? Quando eu engravidei, eu não tinha condições financeiras para pagar um plano de saúde, né? Então, eu não tinha plano de saúde. Eu sempre tive plano porque o meu esposo sempre teve um emprego fixo que tinha plano de saúde. Mas nesse caso, ele tinha perdido o emprego, a gente tinha um comércio, e então eu já não tinha mais o plano de saúde. Eu também não estava mais esperando pela gravidez, nós tivemos muita dificuldade para engravidar, mas isso eu vou falar em um outro vídeo com vocês, tá? Então, como eu não tinha o plano de saúde e eu engravidei, já não estava mais esperando pela gravidez, mas com a graça de Deus eu consegui engravidar. Eu comecei o meu pré-natal pelo SUS, com muito medo, porque eu já tinha ouvido muitos relatos que me deixaram com medo, tá? Principalmente medo do parto, né? Desse parto feito pelo SUS. Mas o que acontece? Quando eu engravidei, eu fiz uma primeira consulta particular com um médico que eu fazia tratamento anteriormente. Então, eu fiz tratamento por muito tempo e aí eu queria muito contar para o médico que eu tinha conseguido engravidar porque eu sabia que ele ia ficar feliz. Então, eu fiz uma consulta particular, paguei a consulta com ele. Nessa mesma consulta, ele já fez um ultrassom, primeiro ultrassom, então eu tava com acho que umas 7 ou 8 semanas quando eu descobri já. Aí, nessa consulta, ele me orientou, ele percebeu que eu estava pagando a consulta particular, que eu já não tinha mais plano, me orientou a fazer tudo pelo SUS. Lógico, eu não tinha saída, tá? Então eu tive que recorrer ao SUS, com um pouco de preconceito, com um pouco de medo. E eu comecei o pré-natal pelo posto de saúde aqui do meu bairro. Eu sou da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, tá? Então aqui no bairro eu fiz a primeira consulta do pré-natal. Essa consulta ela é feita com uma enfermeira, né? Uma enfermeira especializada na questão do atendimento à mulher grávida, tá? Então eu fiz essa consulta com ela, né? Ela já preencheu a minha carteirinha ali de grávida, mas eu sempre tive um problema de saúde que é a tireoide, tá? Então a tireoide no início da gravidez ela pode ser muito prejudicial. Ela é um fator de risco se você não souber que tem, se você não estiver medicada, ela pode causar até o aborto. Então, como eu sempre soube que eu tenho tireoide, né? Eu já tomava o medicamento, então eu avisei a enfermeira sobre essa questão da tireoide e realmente nos primeiros meses a minha tireoide desregulou totalmente, ela aumentou muito, né? Mas como eu já sabia, eu acabei fazendo o tratamento da tireoide com o endocrinologista pelo SUS também, tá? Então eu já avisei ela sobre isso. O que acontece aqui na minha cidade, né? As grávidas, as mães que são consideradas com gravidez de risco são atendidas no centro da mulher, tá? Então, o meu pré-natal, que seria feito no posto de saúde aqui do bairro, foi transferido para o centro da mulher, onde são atendidas as mulheres com algum outro fator que possa caracterizar a gravidez de risco. No meu caso, é a tireoide. Aí eu passei a ser atendida lá. Para mim foi muito bom, porque o médico que me atendeu lá é um médico muito experiente, com anos de carreira. Isso me passou um pouco de segurança, porque eu tinha muito medo, né? Então, eu fiz todo o meu pré-natal pelo SUS, o atendimento pelo SUS, tá? O que eu tenho para dizer do SUS aqui, no atendimento do SUS aqui na minha cidade, tá? O pré-natal foi tranquilo, todos os exames que eu precisei fazer eu fiz, tá? Então eu fazia consulta lá nesse centro da mulher, o médico já me dava um encaminhamento, todos os exames de sangue que são feitos a cada trimestre, no início de cada trimestre, eu fiz gratuitos. Os testes rápidos eu fazia no posto mesmo, próximo de casa,
tá? Aquele exame da glicose que nós fazemos ali entre 20 semanas, 20 e poucas semanas, eu fiz também, foi tranquilo, fiz tudo pelo SUS. Então, todos os exames são garantidos, você não deixa de fazer exame nenhum, tá? Eu já tinha ouvido alguns relatos de que não é feito exame, que os médicos não pedem exames. Isso é mentira, tá? Pelo menos aqui no meu caso, eu fiz todos os exames, o médico pede exame, né? Mas você precisa fazer, tá? Você sai do centro da mulher ali com o exame marcado já, o dia, a data e a hora. É lógico, como o atendimento é pelo SUS, todo o processo é feito por ordem de chegada, inclusive as consultas. As consultas começavam a partir das 8 horas da manhã. Às vezes, antes das 7, eu já estava lá no centro da mulher. Porque eu sei que são demoradas, o médico precisa atender 30, às vezes mais, não tenho noção, mas são muitas mulheres numa manhã. Então, o atendimento precisa ser ágil, tá? Não é o mesmo atendimento do particular, com certeza. Claro que não é, tá? O médico não tem todo esse tempo, ele não dispõe desse tempo para te dar toda a atenção. Mas ele te atende bem, né? Na medida do possível. Ele faz todo o teu acompanhamento, o teu peso, a tua pressão é acompanhada, né, nesse processo de pré-natal. Então, o que é esse pré-natal? O que ele faz no pré-natal? Né? Além de medir o peso da mãe, a pressão, a saúde da mãe, né? O médico vê o tamanho da barriga, então ele mede a tua barriga conforme os meses vão passando para ver se está dentro do padrão ou não. Toda consulta ele ouve o coração do bebê, né? Ele te receita as vitaminas necessárias, o ferro, o ácido fólico, aquilo que você precisa para ter uma gravidez saudável, tá? Então, tudo isso foi feito, eu não tenho queixas nenhuma, o médico me atendeu muito bem, tá? Próximo dos últimos meses, ele já me avisou, né, que com tantas semanas eu teria direito a um atestado de 15 dias, depois ele me daria a licença maternidade, tá? Então, tudo que eu tenho direito, sabe? Eu realmente fui bem atendida, tá? Então, eu fiz a minha parte e tive um atendimento de qualidade. Isso para mim foi muito importante. Então, isso é o pré-natal, tá? Realizar todos esses exames e ir se preparando para o seu parto, que é o parto normal, e tomar coragem para esse parto. Então, nesse momento eu já tive um pouco mais de tranquilidade, porque eu vi que não era tudo aquilo que falavam, tá? Realmente tem casos, varia de cidade para cidade, de bairro para bairro, varia de médico para médico, tá? Mas eu fui bem atendida, tive um bom atendimento durante o pré-natal, um bom acompanhamento e tive que me encorajar durante esse processo da gravidez para o parto normal, já que eu não teria condições para pagar uma cesárea, né? Eu até paguei uma consulta particular para saber quanto que isso ia custar, mas uma cesárea me sairia mais ou menos entre 7 a 8 mil reais. É um valor muito alto, eu não dispunha desse valor para pagar, então eu aceitei, né, esse processo, me encorajei para o parto normal, meu marido me ajudou. Tem um casal que tem um canal no YouTube que chama Daetiba, e no canal do Daetiba tem o relato de parto dela, né? O relato do parto normal. Então também é muito emocionante e me ajudou, né, a me encorajar, esquecer um pouquinho as coisas que eu ouvia, as coisas ruins que eu ouvi, que realmente eu sei que acontece, porque o nosso sistema de saúde ele é muito falho, sim, né? Muitas vezes, tá? Mas infelizmente aquilo que eu escuto de ruim não me ajuda, principalmente no meu momento de gravidez, que é o momento que a mulher está apreensiva, com medo, muito sensível, principalmente se for a primeira gravidez, como é no meu caso. Então, esse processo do pré-natal se concluiu com qualidade. Eu fiz todo o meu processo de pré-natal, fiz todos os exames possíveis, o atendimento com o endocrinologista, regulei a minha tireoide e tive uma gravidez muito saudável e muito tranquila. Então, vale a pena
fazer o atendimento pelo SUS? Sim, tá?